Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente terça-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São paulinos e São Paulinas, hoje é dia de Libertadores, às 19h, anote aí para você não perder, teremos São Paulo e Tajeres, último jogo aí, né, da fase de grupos da Libertadores, e teremos um jogo que vale muito. O São Paulo, até perdendo, pode se classificar em primeiro do grupo, né? Mas hoje um empate, uma vitória com certeza garante a gente aí na primeira colocação e quem sabe coloca o São Paulo entre os primeiros total, né? O primeiro aí geral da fase de grupos, que é muito importante também para as próximas fases. Já vamos passar a provável escalação para você, que o São Paulo vem com Rafael no gol, Ferrarese na direita e Enzo na esquerda. Dupla de zaga com Alan Franco e Arboleda. Então uma zaga praticamente toda estrangeira, tirando o Rafael, né? Meio de campo com Bobadilha, já que o Alisson está suspenso, e Pablo Maia. E também podendo ter aí Luciano armando a equipe. No ataque, Lucas Ferreira, André Silva e Cédric Soares. Este provável São Paulo para hoje à noite. O que vocês acharam? Fariam alguma alteração? Mudariam aí? Deixaria desse jeito? Quero saber a opinião de todos vocês aí que estão me assistindo. O que vocês acharam da provável escalação para hoje à noite do nosso tricolor paulista? Eu acho que eu mudaria só o Cédric ali, né, rapaziada? O Cédric não é um atacante, não tá rendendo. Ele é um lateral, ok. Aí você coloca o cara como ponta, coloca o Ferrarese, que é zagueiro, como lateral. Essas improvisações, às vezes dão certo, às vezes não dão. E quando não dá, você tem que ter a humildade aí de fazer a alteração, de trocar. Beleza que não tem Lucas, beleza que não tem Ferreira, beleza que não tem Oscar, não tem Caleri, mas é um time aí que precisa, sim, se moldar. Mas não de qualquer jeito, né? O Cédric não deu certo, testou. Eu não acho problema você testar, você fazer aí modificações. Mas não deu certo, troca, rapaziada, né não? Beleza, testou, não deu certo, faz uma alteração, coloca um outro jogador. É a vida, faz parte. Então vai ficar insistindo no erro, eu já acho loucura. A gente já acabou de perder para o Mirassol, já entrou num momento complicado ali, a torcida vaiou, as redes sociais batendo aí, perde hoje ou se complica hoje. Realmente é uma briga que a torcida vai tentar pegar firme aí na saída do Zubeldia, que já vem sendo comentado bastante aí nesses últimos momentos, tá bom, rapaziada? Grandes novidades para hoje, né? Temos dois jogadores da base relacionados, né? Como eu falei para vocês, temos muitos desfalques, né? A gente falou sobre os caras, sobre Lucas Ferreira, Jonathan Caleri, Alisson suspenso e tudo mais. E temos duas novidades. Primeiramente, esse é um nome que todo mundo vai gostar. O lateral direito, Mike, está relacionado para a partida de hoje à noite. Um garoto que fez uma baita de uma copinha, foi um dos principais jogadores. A gente fala muito no ataque que todos eles estiveram aí, né, no elenco profissional, oportunidades e tudo mais. Alves, Lucas Ferreira de um lado, Luca de outro e Rian Francisco. A gente falou muito sobre esse quarteto, mas lá na lateral direita o Mike, né, fez uma copinha assim, mano, de ponta, jogou muita bola e muita gente estava pedindo ele no profissional. O jogador chegou a ser relacionado, né, no começo do ano, depois foi treinando junto com o profissional e retornou ao sub-20, mesmo tendo futebol para jogar mais que o Cédric, que o Igor Vinícius e que o Ferrarese, porque são jogadores aí um pouquinho mais experientes e tudo mais. Inclusive o Ferrarese foi convocado, né, pela sua seleção. Ontem o Ancelotti convocou a seleção brasileira, teve convocação da seleção venezuelana, que o Ferrarese está presente. E aí o Mike, né, foi chamado, né, para essa partida de hoje, além do atacante Paulinho, né, rapaziada? Então temos mais um atacante aí também relacionado. Dois grandes jogadores da base estão presentes para a partida de hoje, né? Então isso é muito legal, toda essa oportunidade para essa molecada que foi campeão de Copa do Brasil ano passado, campeão de Copinha esse ano, e tem muitos bons jogadores que, na minha opinião, merecem ser aproveitados. O Mike vive um bom momento, era para ter aproveitado? Na minha opinião era, mas tá valendo aí hoje a relação do jogador para a partida, ganhando experiência, ganhando rodagem, né? Conhecendo aí um clima de Libertadores, né? Por mais que talvez ele nem entre em campo, mas quem sabe não surge uma oportunidade aí e o garoto joga alguns minutos. Então, valendo pro Mike, valendo aí também pro Paulinho. Galera, ontem tivemos a convocação e aí todo mundo acompanhou, né? Mas a gente quer destacar três nomes, né? Primeiramente o Beraldo, que saiu recentemente do São Paulo, está no Paris Saint-Germain, finalista de Champions League e está aí na convocação de Carlo Ancelotti. E dois também ex-jogadores do São Paulo, mas esse em momentos
diferentes, né, do que o Beraldo, né? Porque o Beraldo chegou ainda jovem, tá com prestígio lá no Paris Saint-Germain, mas esses dois jogadores que são hoje, né, da equipe do Manchester United, estavam totalmente assim na berlinda, vamos dizer assim, tanto que os dois estavam na lista de transferências, os dois estavam assim sendo muito criticados pela torcida, um deles considerado uma das piores contratações da história do Manchester, e os dois deram a volta por cima. Um ainda no Manchester, outro emprestado ao Real Betis. Vocês sabem de que eu tô falando, né? Primeiramente, Casemiro, né, rapaziada? Que volta por cima deu o Casemiro no final da temporada. O jogador já era considerado totalmente dispensável, tava no banco, mas aí foi chegando, né, o Manchester United nas finais da Europa League. O Casemiro foi começando a jogar muita bola, retornou ao time titular. O Manchester, infelizmente, não foi campeão, mas chegou na final, fez um jogo muito digno ali, né, de disputa de título e tudo mais. E o Casemiro deu essa volta por cima. Muito foi se falado, né, quando o Casemiro iria sair do Manchester United, né, a possibilidade dele voltar ao São Paulo. Já é um jogador totalmente experiente, 5 Champions League, já jogou Copa do Mundo. Hoje, né, um dos volantes mais prestigiados aí da seleção brasileira, mesmo não sendo convocado já faz um tempo. Então agora, com o Casemiro nessa ascensão do Manchester United e retornando à seleção, galera, vai ter que jogar mais ainda para frente esse retorno que era esperado, né? Mas é muito legal ver um jogador aí como o Casemiro retornando aí todo esse prestígio que ele sempre teve, né? Principalmente na equipe do Real Madrid. O outro foi o Antony, né? O Antony, que foi considerado aí uma das piores contratações. Como eu falei, o jogador foi colocado na lista de transferências, na lista de empréstimo. O Manchester estava procurando aí qualquer destino. São Paulo chegou a analisar, né? Mas o Manchester falou, não, o jogador vai permanecer aí no futebol europeu e tudo mais. E permaneceu, né? Foi para a equipe do Betis, que deu uma reviravolta absurda na temporada. O Antony é um dos jogadores que tem mais participações em gols na Europa desde que ele chegou aí na equipe do Betis. O clube deu uma reviravolta gigantesca, foi lá para cima na tabela, né? Que estava na parte de baixo, chegou e está na final, inclusive amanhã, quem quiser acompanhar, amanhã teremos Chelsea e Betis na final da Conference League, né, tem a Champions League, tem a Europa League, tem também a Conference League. O Betis está na final, o Antony estará presente aí, né? Então é um jogador que voltará provavelmente ao Manchester United e será vendido aí por cerca de 30 milhões de libras, né? Esses são os valores que estão falando lá no Antony neste momento. São Paulo não vai ter 30 milhões de... São Paulo não está com 30 milhões de reais para contratar ninguém, imagina 30 milhões de libras, né, rapaziada? Mas chegou um momento, né, que a torcida falou bastante, alemão, o Antony vai ser negociado lá pelo Manchester, será que não existe uma possibilidade de empréstimo? Existia, mas não pra gente, né? Tanto que ele está jogando até hoje, né, na equipe do Betis, que está sem uma definição de futuro neste primeiro momento. Ele tem também propostas de outros clubes ingleses, mas como eu falei para vocês aí, queria destacar a convocação do Ancelotti com esses 3 ex-jogadores, né, que já vestiram a camisa do São Paulo, e a gente espera, né, que quando eles voltem ao Brasil, que eles vistam novamente a camisa do tricolor. Ainda tinha o Militão, né, mas como ele está passando por um período complicado de lesão, ele acabou ficando de fora. O Militão é um homem de confiança do Ancelotti, então quando estiver à disposição deve aparecer nas próximas convocações, inclusive na Copa do Mundo, né, galera? Então, já que a gente entrou nesse assunto aí, quero saber o que vocês acharam da convocação do Ancelotti. Eu achei interessante, né? Não tivemos o Neymar por motivos óbvios, tivemos aí outros jogadores retornando, além do Casemiro e também do Antony, como foi o caso do Richarlison. Tivemos novas convocações, como o Alexandro, né, zagueiro da equipe do Lille, que foi eleito um dos melhores jogadores do campeonato francês. Então, a gente imagina, né, que seja uma nova era, que seja realmente um momento vitorioso na história da seleção brasileira, porque nos últimos anos todo mundo acompanhou eliminações aí frustrantes, nas próprias eliminatórias, né, o momento não tá muito bom. Mas falando mais um pouquinho de Libertadores, né, galera, vamos hoje com tudo pra cima da equipe do Talleres, que foi pra mim a grande decepção do grupo, né? O Alianza e o Libertad são equipes aí que têm tradições, muito mais tradição do que o Talleres, mas o momento, né, da equipe do Talleres eu imaginava que pudesse ser melhor aí que essas outras duas equipes, né, e acabou, na minha visão, né, sendo a grande decepção do grupo, né? Já está eliminado, né, já entra na última rodada eliminado, mas como eu falei para vocês, é um momento aí que o São Paulo tem que mostrar sua força, tem que mostrar aí toda a sua imponência dentro do estádio e ir para cima dos caras. Hoje o Morumbi vai pulsar, é aquelas noites de Libertadores que ficará marcado na história do torcedor que está presente, né? Porque quem vai, eu não sei se todo mundo que está me assistindo teve a oportunidade de assistir um jogo de Libertadores
no estádio do Morumbi. Mas quem já teve sabe que esse momento fica eternizado aí em nossas memórias e com certeza não importa se o São Paulo já está classificado, se não sei o que, não, rapaziada, é um jogo que com certeza é muito importante pra gente, fechou? Então amanhã, se Deus quiser, a gente volta aqui falando da vitória, falando da nossa classificação, já vamos também ficar acostumados aí com os classificados, né, para saber o nosso adversário para a próxima fase. Então esse meio de semana aí tem muita coisa pra gente falar de Libertadores, fechou? Por isso eu falo, é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. Todo mundo que está nos acompanhando aí, deixa o like, comentário para dar aquela fortalecida no trabalho, fechou? Vou ficando por aqui, fique com Deus, um abraço e valeu!